A festa de aniversário estava no auge quando Marcos chegou à porta da frente do que antes fora seu lar, doce lar. Através das amplas janelas, via as crianças gargalhando, balões coloridos dançando na brisa, e seu filho, Tomás, com 8 anos, apagando as velas de um bolo temático de super-heróis. Mas, ao tocar a campainha, o riso cessou, substituído por um silêncio incômodo que lhe apertou o peito. Sua ex-esposa, Sandra, abriu a porta com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. «Marcos, o que você está fazendo aqui? É o aniversário de Tomás», respondeu ele, em voz baixa, segurando um presente embrulhado com esmero. «Pensei que...» «Nós já conversamos sobre isso», interrompeu Sandra, com uma voz tão cortante que vários pais presentes se viraram para observar. Por trás de Sandra, Marcos viu seu novo marido, Denis, ajeitando seu relógio caro, cercado por outros pais bem vestidos que residiam naquele bairro nobre. Marcos olhou para suas roupas de trabalho. Viera direto da construção, ainda empoeirado e cansado, mas não queria perder o dia especial do filho. «Eu sou o pai dele», disse Marcos, com a voz mal acima de um sussurro. «Ah, é?» Denis se aproximou, sua voz ecoando pelo recinto. «Porque, até onde me lembro, pais comparecem, não somem por meses e depois esperam voltar como se nada tivesse acontecido». Os convidados da festa haviam se silenciado completamente. As crianças ainda brincando, mas os adultos observando aquela cena dolorosa se desenrolar. «Papai!» A vozinha de Tomás rompeu a tensão ao surgir ao lado de Sandra. Seu rosto se iluminou ao ver Marcos. «Você veio!» Mas, antes que Marcos pudesse responder, Sandra gentilmente, porém com firmeza, guiou Tomás de volta para dentro. «Diga adeus ao seu pai, querido. Ele precisa ir». Marcos sentiu seu mundo desmoronar quando a porta se fechou em sua face, deixando-o sozinho na varanda enquanto a festa continuava sem ele. Mal sabia que, em exatas 24 horas, uma batida naquela mesma porta mudaria tudo para sempre. Mas, para entender como aquele momento se concretizou, precisamos retornar ao ponto de partida desta história. 3 anos antes, Marcos e Sandra eram o casal que todos invejavam. Namorados desde o colegial que haviam construído uma vida linda juntos, completa com seu bebê milagre, Tomás, nascido após anos de luta contra a infertilidade. Marcos trabalhava em turnos dobrados na construtora, economizando cada centavo para comprar para Sandra a casa dos seus sonhos em Jardim das Acácias, o tipo de bairro onde as crianças andavam de bicicleta em segurança e as famílias faziam churrascos em gramados impecáveis. Contudo, sonhos, Marcos aprendeu, podiam se tornar pesadelos mais rápido do que se podia imaginar. O acidente ocorreu em uma terça-feira. Marcos operava um guindaste quando um cabo se rompeu, enviando uma viga de aço despencando. Ele não se feriu gravemente, mas a investigação revelou violações de segurança no canteiro de obras. Marcos, como operador, foi considerado parcialmente responsável. O processo judicial que se seguiu drenou suas economias e, pior, impediu Marcos de trabalhar na construção civil por mais de 1 ano, enquanto os trâmites legais se arrastavam. Sandra tentou ser compreensiva no início, mas ver a casa dos seus sonhos entrar em execução hipotecária, enquanto Marcos lutava para encontrar um emprego que correspondesse à sua renda anterior, envenenou lentamente o casamento. As discussões sussurradas tarde da noite, as contas se acumulando, o estresse de ver Tomás perguntar por que o papai parecia tão triste o tempo todo, tudo isso se tornou demais. «Casei com um provedor», Sandra finalmente disse durante sua última discussão. «Casei com alguém que pudesse cuidar da família. Eu não sei quem você é mais». O divórcio foi rápido e brutal. Sandra ficou com a casa, que Denis, seu novo namorado que trabalhava no mercado financeiro, ajudou a salvar da execução hipotecária. Marcos ficou com visitas aos fins de semana e uma montanha de dívidas que parecia impossível de escalar. Entretanto, o golpe derradeiro veio 6 meses depois, quando Sandra anunciou que ela e Denis iriam se casar e queria limitar o tempo de Marcos com Tomás. Seu advogado argumentou que Marcos era instável, vivendo em um apartamento minúsculo, fazendo bicos, incapaz de proporcionar o tipo de ambiente que uma criança merecia.
Não se trata de afastar Tomás do pai, disse o advogado de Sandra no tribunal. Trata-se do que é melhor para a criança. Marcos não podia arcar com um advogado bom o suficiente para revidar. Seu advogado dativo mal levantou os olhos de seus arquivos durante a audiência. A visitação foi reduzida para domingos alternados, e mesmo assim, Sandra encontrava motivos para cancelar. Tomás tinha lição de casa. Tomás estava doente. Tomás tinha um encontro para brincar com seus novos amigos. Amigos cujos pais, Sandra deixou claro, não tinham uma boa impressão de Marcos aparecendo em eventos escolares com suas roupas de trabalho. Os meses que se seguiram foram os mais sombrios da vida de Marcos. Ele arrumou um emprego na construtora Reynolds, uma empresa menor que o contrataria apesar de seus problemas legais. O salário mal dava para cobrir o aluguel do apartamento e a pensão alimentícia, mas Marcos trabalhava com silenciosa determinação. Cada dólar extra ia para uma conta poupança que havia aberto em nome de Tomás. Todas as noites ligava para dar boa noite, mesmo quando Sandra inventava desculpas para que Tomás não pudesse ir ao telefone. Conte nos comentários de onde você está assistindo e se já se sentiu como se o mundo estivesse contra você. No fim de semana anterior ao aniversário de Tomás, Marcos havia economizado dinheiro suficiente para comprar para o filho a única coisa de que ele falava há meses, um conjunto de arte profissional com tintas a óleo, pincéis e um cavalete de verdade. Tomás havia herdado o talento artístico de sua avó, algo que Dennis descartava como impraticável, mas que fazia o peito de Marcos se encher de orgulho cada vez que Tomás lhe mostrava um novo desenho durante suas visitas limitadas. Marcos também estava trabalhando em algo mais, algo que Dennis e Sandra desconheciam. No último ano, ele havia feito aulas noturnas, estudando para sua licença de empreiteiro. Se pudesse se tornar um empreiteiro licenciado, poderia abrir seu próprio negócio, talvez até mesmo licitar alguns dos projetos maiores da cidade. Significava 3 horas de sono na maioria das noites, estudando após jornadas de trabalho de 12 horas, mas Marcos estava determinado a reconstruir sua vida tijolo a tijolo. Na noite anterior ao aniversário de Tomás, Marcos sentou-se em seu pequeno apartamento, embrulhando cuidadosamente o conjunto de arte. Ele havia escrito um cartão que dizia simplesmente: "Para meu artista incrível, com amor, papai." Planejava chegar cedo, talvez até ajudar a preparar a festa como costumava fazer. Talvez Sandra percebesse que ele estava tentando, que não era o fracasso que ela o havia feito parecer. Em vez disso, fora publicamente humilhado em frente a um bairro inteiro. Naquela noite, Marcos mal dormiu. Ficava revendo o rosto desapontado de Tomás, a maneira como os outros pais o encaravam como se fosse algum tipo de intruso. Por volta das 3 da manhã, tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Iria revidar, não com raiva ou acusações, mas com algo muito mais poderoso. Na manhã seguinte, Marcos ligou, avisando que estava doente, pela primeira vez em mais de um ano. Em vez de ir para o canteiro de obra, vestiu seu único terno bom, o mesmo que havia usado no tribunal durante o divórcio, e dirigiu-se ao Fórum da Família no centro da cidade. No cartório, Marcos pediu para falar com a juíza Catarina Morrison, a mesma juíza que havia originalmente tratado de seu caso de custódia. Sua assistente, Sra. Chen, pareceu cética quando aquele operário da construção empoeirado solicitou uma reunião de emergência. "A juíza Morrison está muito ocupada", disse a Sra. Chen, mal levantando os olhos de seu computador. "O senhor precisará preencher a papelada adequada e aguardar uma data de audiência como todos os outros." "Por favor", disse Marcos em voz baixa. "É sobre meu filho, e acredito que a juíza gostaria de ver o que tenho para lhe mostrar." Algo em sua voz fez a Sra. Chen levantar os olhos. Ela estudou o rosto de Marcos, o desespero silencioso, a maneira como se portava como um homem que não tinha mais nada a perder, e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Espere aqui", disse ela. 20 minutos depois, a juíza Morrison emergiu de suas câmaras. Catarina Morrison era juíza de direito de família havia 15 anos e havia visto todo tipo de batalha de custódia imaginável.
Ela se lembrava do caso de Marcos, o operário da construção que não podia arcar com uma representação adequada, cuja ex-esposa o havia pintado como irresponsável e instável. "Senhor Torres", disse ela, "o que posso fazer por você?" Marcos enfiou a mão em uma pasta desgastada e puxou uma pilha grossa de papéis. "Excelência, tenho frequentado aulas noturnas no último ano. Passei no meu exame de licenciamento de empreiteiro na semana passada. Ele lhe entregou o certificado oficial. Também concluí um curso de paz, mesmo que o tribunal não o tenha exigido. E tenho economizado dinheiro para o fundo universitário de Tomás." A juíza Morrison examinou os documentos, sua sobrancelha se elevando ligeiramente. Extratos bancários mostrando depósitos constantes. Uma carta de seu instrutor de escola noturna elogiando sua dedicação. Horas de serviço comunitário em um centro de juventude local, ensinando às crianças habilidades básicas de construção. Mais impressionante de tudo era um plano de negócios para as Torres Construções, completo com ganhos projetados e uma lista de clientes potenciais que já haviam manifestado interesse em trabalhar com ele. "Isso é muito impressionante, Sr. Torres", disse a juíza Morrison. "Mas por que me trazer isso agora? Por que não apresentar uma petição formal para modificar a custódia?" A voz de Marcos embargou ligeiramente. "Porque ontem foi o aniversário do meu filho e não me permitiram comemorar com ele. Porque toda vez que tento fazer parte de sua vida, sou levado a sentir que não sou bom o suficiente. E porque tenho medo de que, se esperar muito mais tempo, Tomás comece a acreditar no que todos estão lhe dizendo sobre seu pai." A juíza Morrison estudou Marcos por um longo momento. Ela estava fazendo este trabalho há tempo suficiente para reconhecer remorso e crescimento genuínos quando os via. Ela também sabia que algumas de suas decisões anteriores, tomadas com informações limitadas e horários sobrecarregados, às vezes precisavam de correção. "Senhor Torres", disse ela finalmente, "acho que está na hora de uma revisão de emergência da custódia, e acho que precisa acontecer hoje." O que aconteceu a seguir chocou a todos, especialmente Sandra e Dennis. Às 3 horas daquela tarde, enquanto Tomás estava na escola, houve uma batida na porta da casa de Jardim das Acácias. Sandra abriu, esperando ver um entregador, mas, em vez disso, encontrou a juíza Morrison parada em sua varanda, acompanhada por um oficial de justiça e uma assistente social. "Senhora Patterson", disse a juíza Morrison, usando o novo sobrenome de casada de Sandra, "estou aqui para realizar uma verificação de bem-estar de emergência e uma revisão da custódia. Podemos entrar?" O rosto de Sandra empalideceu. "Não entendo. Há algum problema?" "É isso que estamos aqui para determinar", respondeu a juíza. Dennis apareceu atrás de Sandra, sua confiança habitual substituída por uma energia nervosa. "Isso é sobre Marcos, porque se ele estiver fazendo algum tipo de acusação falsa..." "Senhor Patterson", interrompeu a juíza Morrison, "isso é sobre o que é do melhor interesse da criança, nada mais, nada menos." Na hora seguinte, a juíza Morrison conduziu entrevistas e examinou o ambiente doméstico. Ela conversou com Sandra e Dennis separadamente, fazendo perguntas detalhadas sobre a rotina de Tomás, seu bem-estar emocional e os motivos por trás do contato limitado com seu pai biológico. Quando Dennis sugeriu que Marcos era instável e pouco confiável, a juíza Morrison puxou a documentação recente de Marcos. "De acordo com estes registros", disse ela, "o Sr. Torres manteve um emprego estável. Concluiu educação adicional e cursos de paz e nunca deixou de pagar a pensão alimentícia, mesmo quando sua renda foi significativamente reduzida. Pode me explicar o que o torna instável?" Dennis gaguejou, incapaz de fornecer exemplos específicos além das dificuldades financeiras anteriores de Marcos e sua aparência inadequada em eventos sociais. A assistente social, enquanto isso, estava observando outras coisas. A casa era bonita e bem conservada, mas o quarto de Tomás parecia estéril, mais como uma vitrine do que o santuário de uma criança. Mais reveladoras eram as fotos de família por toda a casa. Dezenas de fotos de Sandra, Dennis e Tomás, mas nem uma única fotografia de Tomás com seu pai biológico.
Quando Tomás chegou em casa da escola, a juíza Morrison observou suas interações com Sandra e Dennis. O menino era educado e bem comportado, mas havia algo comedido nele. Uma qualidade cuidadosa em suas respostas que sugeria que ele havia aprendido a dizer o que os adultos queriam ouvir em vez do que realmente sentia. Tomás, disse a juíza Morrison gentilmente, pode me contar sobre sua festa de aniversário ontem? Tomás olhou nervosamente para Sandra antes de responder. Foi muito divertido. Tivemos bolo e brincamos. Você sentiu falta de alguém lá? Novamente aquele olhar para Sandra. Eu queria que meu papai pudesse ter vindo. E por que ele não veio? Tomás pareceu confuso. Mamãe disse que ele estava muito ocupado com o trabalho. A juíza Morrison fez uma anotação. Ela já tinha ouvido o suficiente. Compartilhe nos comentários se você acha que as crianças devem sempre ter acesso a ambos os pais, não importam o que. Senhora Patterson, disse a juíza Morrison, estou agendando uma audiência de emergência sobre a custódia para amanhã de manhã, às 9 horas. O senhor Torres estará presente e sugiro fortemente que ambos tenham representação legal. Naquela noite, enquanto Sandra ligava freneticamente para advogados e Dennis andava de um lado para o outro em sua sala de estar reclamando do sistema, Marcos estava tendo a primeira boa noite de sono que tivera em meses. Pela primeira vez em mais de um ano, sentiu esperança. Na manhã seguinte, o fórum da família fervilhava de energia em comum. A notícia havia se espalhado de que a juíza Morrison estava cuidando pessoalmente de uma modificação de emergência da custódia e vários outros advogados haviam se reunido para observar o que prometia ser um caso interessante. Marcos chegou cedo, vestindo seu terno bom e carregando uma nova pasta de documentos. Passara a noite organizando tudo, não apenas suas recentes conquistas, mas também cartas que havia escrito para Thomas ao longo do ano passado e que Sandra nunca entregara. Recibos de presentes de aniversário e Natal que Tomás nunca recebera, e um relatório médico mostrando que sua lesão nas costas do acidente de construção havia cicatrizado completamente. Quando Sandra e Dennis chegaram com seu advogado caro, o contraste era gritante. Pareciam que estavam participando de uma reunião de diretoria, enquanto Marcos parecia um homem lutando por sua vida. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça quando a juíza Morrison entrou. A excelentíssima juíza Catarina Morrison presidindo. A juíza Morrison não perdeu tempo. Estamos aqui hoje porque novas informações vieram à tona, que sugerem que o acordo de custódia atual pode não ser do melhor interesse do menor, Tomás Marcos Torres. O advogado de Sandra imediatamente se opôs. Excelência, minha cliente forneceu um ambiente doméstico estável e financeiramente seguro. Quaisquer alterações na custódia devem seguir os devidos processos legais. Você já se sentiu como se estivesse escalando o Monte Everest descalço, com cada passo doloroso ecoando em seus ossos. Marcos sentia exatamente isso. Mas, como o Cristo Redentor abençoa o Rio de Janeiro, a esperança iluminava seu caminho. A senhora Chen, com a sabedoria de uma matriarca nordestina, reconheceu a determinação nos olhos de Marcos. A juíza Morisson, com a justiça na ponta da língua como um repentista, estava pronta para ouvir. E Tomás, com o coração puro de uma criança, ansiava pelo amor do pai. Imagine a cena. O aroma de café fresco pairava no ar, enquanto Marcos, com a garra de um jogador de futebol em final de campeonato, apresentava suas provas. Cada documento, um gol contra a injustiça. Cada depoimento, um drible na burocracia. E então, o veredito. Um carnaval de emoções explodiu no peito de Marcos. A porta se abriu novamente, não para o silêncio e a exclusão, mas para o som contagiante da alegria de Tomás. Mas, espere, a história não termina aqui. Que tal deixar um valeu demais para nos ajudar a continuar contando histórias inspiradoras? E qual a sua opinião sobre pais que lutam pelos seus filhos? Compartilhe nos comentários.
A saga de Marcos nos ensina que, mesmo nas piores tempestades, como um bom samba, a vida encontra um jeito de seguir em frente. E no final das contas, o amor de um pai é a força mais poderosa do universo, capaz de mover montanhas e transformar o impossível em realidade. Que tal compartilhar sua história de superação? Quem sabe ela não inspire outras pessoas a nunca desistirem dos seus sonhos. Afinal, como diz o ditado, a esperança é a última que morre, e com a fé e a perseverança de um bom brasileiro, podemos superar qualquer obstáculo. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. E assim como o sol sempre volta a brilhar após a chuva, a felicidade está sempre ao alcance daqueles que nunca perdem a esperança. E você, de que cidade do Brasil está nos assistindo? Deixe seu comentário e vamos juntos construir uma corrente de positividade e inspiração. E agora, com a energia renovada, que tal vir cafezinho e um pão de queijo para celebrar a vitória? Porque, como dizemos por aqui, a vida é uma festa. E não se esqueça, o amor é a base de tudo. E com amor, podemos construir um mundo melhor para nossos filhos e para as futuras gerações. Então, levante a cabeça, siga em frente e nunca desista dos seus sonhos, porque, como diz a canção, a vida é bonita e é bonita. E agora, com o coração cheio de esperança, vamos juntos celebrar a vida e acreditar em um futuro melhor para todos. Porque, no final das contas, o amor sempre vence e a justiça sempre prevalece. E você, qual a sua história de superação? Compartilhe conosco e vamos juntos inspirar o mundo. E lembre-se, você é especial, você é importante e você é capaz de realizar tudo o que sonha. Então, siga em frente, com fé e determinação e conquiste o mundo. E agora, com um sorriso no rosto e o coração cheio de alegria, vamos juntos celebrar a vida e agradecer por todas as bênçãos que recebemos. E não se esqueça, você é um campeão, você é um vencedor e você é capaz de realizar tudo o que deseja. Então, siga em frente, com coragem e perseverança e conquiste seus sonhos. E agora, com a alma renovada e o espírito fortalecido, vamos juntos construir um mundo melhor para todos. E lembre-se, você é a luz do mundo, você é a esperança do futuro e você é capaz de transformar a realidade. Então, siga em frente, com amor e compaixão e faça a diferença no mundo. E agora, com o coração cheio de gratidão e a mente repleta de ideias, vamos juntos celebrar a vida e agradecer por todas as oportunidades que temos. E não se esqueça, você é um ser único e especial, você é um presente para o mundo e você é capaz de realizar grandes feitos. Então, siga em frente, com confiança e otimismo e conquiste seus objetivos. E agora, com a energia vibrante e a alma radiante, vamos juntos construir um mundo mais justo, mais solidário e mais feliz para todos. E lembre-se, você é um exemplo de superação, você é uma inspiração para o mundo e você é capaz de transformar vidas. Então, siga em frente, com fé e esperança, e faça a diferença no mundo. E agora, com o coração transbordando de amor e a mente cheia de sabedoria, vamos juntos celebrar a vida e agradecer por todas as lições que aprendemos. E não se esqueça, você é um ser de luz, você é um instrumento de transformação e você é capaz de realizar milagres. Então, siga em frente, com alegria e entusiasmo, e conquiste seus sonhos. E agora, com a alma leve e o espírito livre, vamos juntos construir um mundo mais belo, mais harmonioso e mais próspero para todos. E lembre-se, você é um artista, você é um criador e você é capaz de transformar a realidade em uma obra de arte. Então, siga em frente, com paixão e criatividade e faça a diferença no mundo. E agora, com o coração cheio de paz e a mente repleta de ideias, vamos juntos celebrar a vida e agradecer por todas as oportunidades que temos. E não se esqueça, você é um ser de amor, você é um instrumento de paz e você é capaz de transformar o mundo em um paraíso.
Então, siga em frente, com humildade e gratidão, e faça a diferença no mundo. E agora, com a alma renovada e o espírito fortalecido, vamos juntos construir um mundo melhor para todos. E lembre-se, você é a luz do mundo, você é a esperança do futuro e você é capaz de transformar a realidade. Então, siga em frente, com amor e compaixão, e faça a diferença no mundo. E agora, com o coração cheio de gratidão e a mente repleta de ideias, vamos juntos celebrar a vida e agradecer por todas as oportunidades que temos. E não se esqueça, você é um ser único e especial, você é um presente para o mundo e você é capaz de realizar grandes feitos. Então, siga em frente, com confiança e otimismo, e conquiste seus objetivos. E agora, com a energia vibrante e a alma radiante, vamos juntos construir um mundo mais justo, mais solidário e mais feliz para todos. E lembre-se, você é um exemplo de superação, você é uma inspiração para o mundo e você é capaz de transformar vidas. Então siga em frente, com fé e esperança, e faça a diferença no mundo. E agora, com o coração transbordando de amor e a mente cheia de sabedoria, vamos juntos celebrar a vida e agradecer por todas as lições que aprendemos. E não se esqueça, você é um ser de luz, você é um instrumento de transformação e você é capaz de realizar milagres. Então siga em frente, com alegria e entusiasmo, e conquiste seus sonhos. E agora, com a alma leve e o espírito livre, vamos juntos construir um mundo mais belo, mais harmonioso e mais próspero para todos. E lembre-se, você é um artista, você é um criador e você é capaz de transformar a realidade em uma obra de arte. Então siga em frente com paixão e criatividade e faça a diferença no mundo. E agora, com o coração cheio de paz e a mente repleta de ideias, vamos juntos celebrar a vida e agradecer por todas as oportunidades que temos. E não se esqueça, você é um ser de amor, você é um instrumento de paz e você é capaz de transformar o mundo em um paraíso. Então siga em frente com humildade e gratidão e faça a diferença no mundo. Afinal, o que define uma família de verdade? Seria o sangue, um pedaço de papel assinado ou o mesmo teto? Essa era a pergunta que ecoava na mente de Marcos, um pai que lutava para reconstruir sua vida e, acima de tudo, seu relacionamento com o filho. 3 anos se passaram desde o fatídico aniversário, e hoje sua realidade era outra, um verdadeiro samba de conquistas e recomeços. Mas voltemos um pouco no tempo, para aquele dia no tribunal. A juíza Morrison, com a firmeza de quem já viu muitos carnavais da vida, interrompeu o advogado de Sandra. Doutor, esta audiência foi iniciada por este tribunal. Com base em minhas próprias observações, o Sr. Torres não apresentou queixas. Eu o procurei após revisar o processo e perceber que minha decisão anterior poderia ter sido baseada em informações incompletas. Virando-se para Marcos, ela prosseguiu. Sr. Torres, por favor, aproxime-se e apresente suas evidências. Com as pernas bambas como vara de bambu, Marcos se dirigiu ao centro da sala. Durante aproximadamente 30 minutos, ele apresentou seu caso não com raiva ou acusações, mas com uma documentação serena de sua transformação ao longo do ano anterior. Mostrou sua licença de empreiteiro, os certificados dos cursos de parentalidade que havia concluído, sua conta poupança destinada à educação de Tommy e, o mais tocante, uma pasta com cartas e presentes destinados a Tommy, que Sandra jamais permitira que ele entregasse. Meritíssima, disse Marcos, sua voz ganhando força. Não estou pedindo para tirar Tommy de sua mãe. Estou pedindo para ter permissão para ser seu pai. Cometi erros e paguei por eles. Mas também trabalhei todos os dias para me tornar o homem que meu filho merece. Durante o interrogatório do advogado de Sandra, que tentava trazer à tona seus problemas financeiros passados e o acidente na construção, Marcos respondeu a cada pergunta com honestidade e calma. Sim, perdi meu emprego e nossa casa, admitiu. Sim, passei por um período em que não podia proporcionar o estilo de vida ao qual minha família estava acostumada.
Mas nunca parei de tentar. Nunca parei de amar meu filho. E nunca desisti de reconstruir minha vida para poder ser o pai que ele precisa. O ponto de virada ocorreu quando a juíza Morrison chamou Tommy ao tribunal. Com 8 anos de idade, ele já era capaz de expressar suas preferências, embora não tivesse idade suficiente para tomar decisões legais. Tommy, disse a juíza Morrison gentilmente, quero que saiba que todos os adultos nesta sala amam muito você. Às vezes, os adultos tomam decisões que acham que são as melhores para as crianças, mas nem sempre perguntamos às crianças o que elas querem. Então, estou perguntando agora, o que o faria mais feliz? Tommy olhou ao redor do tribunal, seus olhos finalmente pousando em Marcus. Eu quero ver meu papai mais, ele disse em voz baixa. Eu sinto falta dele, e eu quero que ele venha nas minhas festas de aniversário. Sandra soltou um suspiro contido, e Derek se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Você pode me contar mais sobre isso? Perguntou a juíza Morrison. Às vezes eu desenho para o meu papai, mas a mamãe diz que ele está muito ocupado para vê-los. E quando meus amigos perguntam sobre meu pai, eu não sei o que dizer porque eu só vejo ele às vezes. A voz de Tommy ficou mais forte. Derek é legal, mas ele não é meu papai. Meu papai é quem me ensinou a desenhar prédios e quem faz vozes engraçadas quando lê histórias. Após ponderar cuidadosamente todas as evidências e depoimentos, o tribunal decidiu que o acordo de custódia atual não atendia aos melhores interesses da criança. Com efeito imediato, a custódia seria modificada para a custódia compartilhada, com semanas alternadas entre as duas residências. O Sr. Torres teria tempo de convívio igualitário e ambos os pais foram obrigados a facilitar o relacionamento da criança com o outro progenitor. O tribunal irrompeu em sussurros, mas a juíza Morrison ainda não havia terminado. Além disso, ela continuou, estou ordenando aconselhamento familiar para todas as partes, para ajudar a navegar nesta transição. E, senhora Patterson, você está especificamente ordenada a entregar todas as comunicações futuras do Sr. Torres para seu filho, incluindo presentes e cartas. O advogado de Sandra imediatamente se levantou. Meritíssima, solicitamos tempo para apelar desta decisão. Negado, disse a juíza Morrison firmemente. Esta é uma modificação de emergência com base no bem-estar da criança. Quaisquer apelações podem ser apresentadas pelos canais adequados, mas esta ordem entra em vigor hoje. Enquanto o martelo descia, Marcos sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Pela primeira vez em mais de 1 ano, ele buscaria seu filho na escola naquela mesma tarde. Mas a verdadeira vitória veio 3 horas depois, quando alguém bateu à porta de Sandra em Maple Grove. Desta vez, não era a juíza Morrison. Era Marcos, segurando a mão de Tommy e carregando um grande presente embrulhado. Oi, Sandra, disse Marcos em voz baixa. Tommy queria te mostrar o kit de arte que eu dei para ele no aniversário. Ele está trabalhando em um desenho a tarde toda. Tommy correu para Sandra, segurando um desenho que havia feito com suas novas tintas. Era um desenho de uma casa com 4 bonecos palito na frente. Uma mulher rotulada como mamãe, um homem rotulado como Derek, uma figura menor rotulada como eu e outro homem rotulado como papai. Olha, mamãe, disse Tommy animadamente. Eu desenhei nossa família, todos nós. Sandra olhou para o desenho, depois para Marcos, que estava parado silenciosamente na porta. Pela primeira vez desde o divórcio, ela realmente o viu. Não como o fracasso que ela havia se convencido de que ele era, mas como o homem que a amava o suficiente para trabalhar em turnos duplos para a casa dos seus sonhos, que nunca havia parado de lutar para fazer parte da vida de seu filho e que havia transformado sua dor em propósito. Marcos, ela disse suavemente, você gostaria de entrar? Acho que temos muito sobre o que conversar. Os vizinhos que haviam cochichado sobre o pai divorciado que nem sequer conseguia se vestir adequadamente para a festa de aniversário de seu filho tinham uma história diferente para contar agora. Eles viram Marcos ajudar Tommy a montar um cavalete no quintal, ensinando-o a misturar cores e fazer sombras. Eles viram um pai e um filho que riam juntos, que criavam juntos e que claramente se adoravam.
6 meses depois, a empresa de construção de Marcos havia conquistado 3 grandes contratos, incluindo um para construir um novo centro comunitário em Maple Grove. Os mesmos vizinhos que antes o desprezavam, agora o contratavam para reformar suas cozinhas e construir seus decks. O sucesso, Marcos aprendeu, parecia diferente do lado de fora do que do lado de dentro. Mas ter o sorriso orgulhoso de Tommy quando ele o buscava na escola a cada 2 sextas-feiras valia mais do que qualquer contrato. A verdadeira vitória, no entanto, veio no 9º aniversário de Tommy. Desta vez, quando Marcos chegou à festa, Sandra abriu a porta com um sorriso genuíno. Na hora certa, ela disse, Tommy estava esperando você para ajudá-lo a apagar as velas. Enquanto Marcos entrava no quintal, Tommy correu e pegou sua mão. Papai, olha, eu usei as tintas que você me deu para fazer decorações para minha própria festa. Bandeirolas pintadas à mão tremulavam na brisa. Cada uma pequena obra-prima criada por um menino que havia aprendido que o amor não vem da perfeição, mas de nunca desistir das pessoas que mais importam. Você teria lutado tão arduamente quanto Marcos lutou por seus filhos? Deixe seu valeu demais nos comentários. Os convidados da festa, algumas das mesmas pessoas que haviam testemunhado a humilhação de Marcos um ano antes, observaram enquanto ele ajudava Tommy a cortar o bolo, enquanto ele torcia mais alto do que ninguém quando Tommy abria seus presentes, e enquanto ele organizava jogos que faziam todas as crianças rirem e correrem pelo quintal. Derek, que inicialmente havia se ressentido do retorno de Marcos à vida de Tommy, admitiu que o menino estava mais feliz, mais confiante e mais seguro sabendo que ambos os pais o amavam incondicionalmente. Quando o sol se pôs e a festa diminuiu, Marcos estava empacotando os novos materiais de arte de Tommy quando a juíza Morrison apareceu no portão do quintal. Ela estava de folga, vestindo roupas casuais, mas vários pais a reconheceram imediatamente. Espero que não se importem, ela disse a Sandra e Marcos, mas eu estava na vizinhança e queria ver como as coisas estavam indo. Tommy imediatamente correu até ela. Juíza Morrison, olha minha pintura. Ele mostrou a ela uma aquarela de um canteiro de obras, completo com guindastes e trabalhadores em capacetes. No canto, uma pequena figura em um capacete amarelo estava rotulada como Meu Pai. A juíza Morrison estudou a pintura, então olhou para Marcos. Parece que as coisas estão indo bem. Melhor do que eu jamais imaginei, Marcos respondeu. Obrigado por ver o que eu não conseguia te mostrar no tribunal antes, por me dar a chance de provar que eu poderia ser o pai que Tommy merece. A juíza Morrison sorriu. Senhor Torres, você provou isso para si mesmo. Eu apenas me certifiquei de que a lei alcançasse o que já era verdade. Ao se preparar para partir, a juíza Morrison se virou para a pequena multidão de pais que se reuniram para ouvir. Família, ela disse, não é sobre perfeição, é sobre comparecer, especialmente quando é difícil. É sobre crescer, perdoar e nunca desistir do amor. 3 anos se passaram desde aquele primeiro desastre de festa de aniversário, e a vida de Marcos parece completamente diferente agora. A Torres Construções se tornou uma das empresas mais respeitadas do condado. Marcos é dono de uma casa a apenas 10 minutos de Sandra e Derek, perto o suficiente para que Tommy possa andar de bicicleta entre as 2 casas. A geladeira na cozinha de Marcos está coberta com a arte de Tommy e o quarto de Tommy lá está cheio de cavaletes, tintas e obras-primas inacabadas. Mas a verdadeira mudança está nos relacionamentos. Sandra e Marcos não são amigos exatamente, mas são parceiros na criação de seu filho. Derek se tornou um aliado inesperado, até mesmo ajudando Marcos a navegar em alguns dos desafios de negócios de administrar sua própria empresa. E Tommy, agora com 11 anos, é uma criança confiante e artística que sabe sem questionar que é amada por todos em sua complicada, mas bela família. No mês passado, Tommy participou de um concurso de arte em toda a cidade com uma pintura chamada Minha Árvore Genealógica. Em vez de uma árvore tradicional, ele pintou um guindaste de construção com capacetes de cores diferentes pendurados em cada galho, um para cada pessoa que ajudou a construir sua vida. Ele ganhou o primeiro lugar. Na cerimônia de premiação, realizada no mesmo tribunal onde a juíza Morrison havia mudado suas vidas, Tommy dedicou sua vitória a
Meu pai, que me ensinou que às vezes você tem que construir algo 2 vezes para torná-lo forte. Marcos, sentado na plateia entre Sandra e Derek, enxugou as lágrimas de seus olhos enquanto Tommy erguia seu troféu. Olhando ao redor da sala, ele viu a juíza Morrison na última fileira, sorrindo e aplaudindo junto com todos os outros. Após a cerimônia, enquanto as famílias se reuniam do lado de fora do tribunal, uma repórter do jornal local abordou Marcos. "Senhor Torres", ela disse, "sua história se tornou bastante conhecida na cidade. O pai que lutou por seus direitos de custódia e construiu um negócio de sucesso no processo. O que você diria a outros pais que estão passando por lutas semelhantes?" Marcos olhou para Tommy, que estava mostrando seu troféu para um grupo de seus amigos da escola, tanto do bairro de sua mãe quanto do bairro de seu pai. "Eu diria que ser pai não é sobre ser perfeito", Marcos respondeu. "É sobre estar presente, é sobre comparecer, mesmo quando as pessoas pensam que você não pertence. É sobre trabalhar todos os dias para se tornar digno do amor que seus filhos já te dão." A repórter rabiscou anotações, então perguntou: "Algum arrependimento sobre os anos difíceis?" Marcos pensou por um momento, observando enquanto Sandra e Derek se juntavam ao grupo de crianças, ambos radiantes de orgulho com a conquista de Tommy. "Cada luta me ensinou algo que eu precisava saber", ele disse finalmente. "Cada porta fechada me levou a trabalhar mais para encontrar uma aberta. Cada vez que alguém dizia que eu não era bom o suficiente, isso me lembrava que eu tinha mais crescimento a fazer. Eu não mudaria nada, porque tudo isso me levou a este momento." Enquanto as famílias começavam a se dispersar, Tommy correu de volta para Marcos e pegou sua mão. "Pai", ele disse, "no ano que vem eu quero participar com uma pintura do seu canteiro de obras. Você me leva para trabalhar com você algum dia para que eu possa ver como você constrói as coisas?" "Todo sábado", Marcos prometeu. "E talvez você possa me ajudar a projetar alguns dos projetos. A Torres Construções poderia usar um bom artista." Tommy sorriu. "Torres e Filho Construções?" Marcos riu. "O som ecoando pelos degraus do tribunal. Eu gosto do som disso." Enquanto caminhavam em direção ao estacionamento, Sandra entrou no passo ao lado deles. "Marcos", ela disse em voz baixa, "eu te devo um pedido de desculpas pela festa de aniversário de 3 anos atrás, por muitas coisas." Marcos balançou a cabeça. "Nós dois fizemos o que pensamos que era certo na época. O que importa é onde estamos agora." Sandra sorriu, então olhou para Tommy, que ainda segurava seu troféu de arte. "Onde estamos agora é muito bom." Naquela noite, enquanto Marcos colocava Tommy na cama em sua casa, Tommy fez a pergunta que estava em sua mente a noite toda. "Pai, o que te fez continuar tentando quando todos disseram que você deveria desistir?" Marcos sentou-se na beira da cama de Tommy, olhando ao redor do quarto cheio de obras de arte e troféus e evidências de uma infância cheia de amor. "Porque", ele disse, "desistir significaria perder momentos como esta noite. Perder a oportunidade de ver você crescer e se tornar a pessoa incrível que você está se tornando. Perder a oportunidade de ser seu pai." Tommy assentiu solenemente, então sorriu. "Eu fico feliz que você não desistiu." "Eu também, amigão. Eu também." Enquanto Marcos desligava as luzes e ia para o seu próprio quarto, ele parou na janela que dava para a casa onde Sandra, Derek e Tommy passavam a outra metade do seu tempo. Ao longe, ele podia ver as luzes ainda acesas no que ele sabia ser o quarto de Tommy lá, provavelmente trabalhando em outra pintura ou lendo outro livro. Há 3 anos, Marcos havia permanecido do lado de fora daquela casa como um intruso indesejado, humilhado e derrotado. Hoje à noite, ele fazia parte de uma estrutura familiar que poderia não parecer tradicional, mas foi construída sobre algo mais forte do que a convenção. Foi construída sobre o amor que se recusou a desistir. O perdão que escolheu o crescimento em vez do ressentimento e a crença inabalável de que as crianças merecem ser cercadas por todos os adultos que as amam. Às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que têm que ser reconstruídas do zero, construídas com a atenção cuidadosa de pessoas que entendem que segundas chances são presentes preciosos que nunca devem ser desperdiçados.
E às vezes, o homem que chamam de apenas um trabalhador da construção civil é, na verdade, um arquiteto da esperança, construindo pontes onde outros viam apenas paredes, criando fundações fortes o suficientes para sustentar um amor que abrange várias casas, sobrenomes diferentes e a realidade complexa, mais bela de uma família moderna que escolhe trabalhar. Família, Marcos aprendeu, não é apenas sobre sangue ou certidões de casamento, ou viver sob o mesmo teto. Família é sobre comparecer, família é sobre lutar um pelo outro, família é sobre nunca desistir do amor. Mesmo quando o amor parece diferente do que você originalmente planejou. Esta noite, enquanto Marcos adormecia, ele sorriu pensando no amanhã. Outro dia de construção. Canteiros de obras pela manhã, ajuda com a lição de casa à tarde e histórias para dormir para um menino que sabia, sem qualquer dúvida, que seu papai sempre estaria lá. O melhor projeto de construção que Marcos já concluiu não foi um prédio ou uma ponte ou um centro comunitário. Foi reconstruir seu relacionamento com seu filho. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um momento de comparecer quando mais importava. E, naquele empreendimento, Marcos pressentia, o tempo seria uma eternidade. Para mais narrativas impactantes como esta, inscreva-se no canal e não deixe de clicar no vídeo exibido na tela para conferir a próxima produção com uma reviravolta tão surpreendente que você jamais a esquecerá.